Olá, gente, tudo bem? Vamos aí para mais uma aula, turminha aí do sexto ano. Vamos trabalhar ciências aí com vocês. Vamos falar sobre a água no planeta, né? Vamos descobrir aí como é que está distribuída, a água no planeta. A maior parte do planeta é a chamada litosfera, né? Ou seja, cerca de 71% da superfície da Terra é coberta de quê? De água, né, gente? A camada sólida mais superficial da Terra é coberta por água, né? Do volume total de água no planeta, aproximadamente 97% estão nos mares e oceanos. Você vê aí 3%, esse 97% dessa água, gente, é água que não serve para beber, né? Então, 97% de toda a água do planeta ela não serve para beber. O peixe vive lá, os animais marinhos se desenvolvem, mas não serve para a gente beber. Então, para o ser humano, ela é óbvio que ela tem utilidade, mas não para o consumo, ok? Em estado líquido, né? Porque também temos água no planeta em estado líquido, sólido e gasoso. A atmosfera, praticamente, né? Onde tem uma grande quantidade de água em forma gasosa, né? Tanto é que essa cor do céu, né, azul, é devido às partículas de água na atmosfera, né? Você já deve saber que as águas dos mares e oceanos é o que eu estava terminando de dizer, né? Salgada ou contém muitos sais minerais. Uma água mineral, por exemplo, ela tem sais minerais, mas não a ponto de tornar ela salgada ou salobra, né? Ou dar sabor a ela. No caso do mar, não. Dos mares e oceanos, ela é salgada mesmo. Ela tem um sabor fortíssimo, né? De sal. O mais comum é o cloreto de sódio, é o sal, né? Mas por que a água do mar é salgada, né? À medida que os rios percorrem os continentes, eles carregam sais que se soltam das rochas, se dissolvem na água e acabam lançando ao mar. Então, esse é um dos processos, não é só esse que torna a água dos oceanos salgada. Ao longo de milhões de anos, esse processo tornou os mares cada vez mais salgados. Então, são milhões de anos esses sais sendo arrastados para dentro dos mares e oceanos, né? A água, a água dos oceanos e mares, não é apropriada para o quê? Consumo humano, isto é, ela não serve para beber, cozinhar e nem para ser usada na indústria da irrigação. Se você tiver uma propriedade, né? E você tem uma propriedade, você planta, sei lá, milho, ela está à margem do oceano, né? Vamos dizer, esse é um exemplo. Viu? E aí, de repente, dá uma grande chuva, o oceano invade e ele cai nessa teu solo, onde tu plantava milho. Esse solo vai ter que ser todo retrabalhado, porque se ele permanecer muito tempo embaixo do oceano, do oceano, da água salgada, esse solo ele não vai ter a mesma produtividade, ok? A água pode ser consumida e encontrada nos rios e lagos, né? A água doce. Mas também há muita água infiltrada nos espaços entre as partículas do solo e entre as rochas do subsolo, formando o que? Reservatórios subterrâneos, os chamados lençóis de água ou lençóis freáticos, ou simplesmente água subterrânea, né? Nesse caso, a água apresenta uma concentração de sais muito inferior à da água do mar. E é chamada água doce, né?
pois não tem gosto salgado, né? Essa água corresponde a pouco menos de 1%. Olha aí, pouco menos de 1% do total de água do planeta, né? 1% do total de água do planeta. Opa, vocês estão olhando para mim aqui. Então, 1% do total de água do planeta é água doce. A água, depois de tratada, pode ser usada na agricultura. Ela é usada na agricultura, né? Indústria e no consumo doméstico, né? Fazer comida, etc., beber, higiene corporal, né? Tomar banho, lavar as partes. Aqui uma cachoeira de água doce, né? No Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros. Então você vê, né? Esses rios enormes que nós conhecemos e representam só 1% de toda a água, de toda a água que existe no planeta, né? É pouco mais de 2% da água do planeta encontra-se em estado sólido. Então, olha aí o cálculo, o quanto é injusto, né? Vamos aqui, ó. 1%, né? 1% da água doce, ela está em estado líquido, né? Ela está aí circulando, né? Ela está em estado líquido, né? Os outros 2%, né? 2%, elas estão em estado sólido, né? Ou seja, nas geleiras, portanto, inacessível para todos, para a maioria de nós, e viável, por exemplo, ninguém vai pegar um barco e trazer um carregamento de um iceberg. Então é inviável, né? Na nossa tecnologia atual é inviável você ir buscar blocos de gelo para transformar em água. A não ser um momento de desespero aí de falta d'água no planeta, né? Aí tudo bem, mas no momento não. Então esses 2% estão em forma de massas de gelo, né? Massas de gelo, as geleiras nas regiões próximas aos polos e no topo de montanhas bem elevadas. Ninguém vai pegar um helicóptero e arrancar a neve, né, aquele gelo em cima das montanhas para transformar em água. Essa água que contém poucos sais também é água doce. E aqui no gráfico, né, a gente vê a situação, né? Ok, vamos continuar aqui. A água é essencial para a vida. Nós, seres vivos, né? A substância que existe em maior quantidade é a água. Nos seres vivos, todos, né? Nós, seres humanos, ela corresponde ao quê? 70% da massa de uma pessoa, ou seja, o nosso corpo. Se fosse separar, né, o que é sólido, o que é líquido, o que é água, 70% seria água. Os outros 30% é osso velho, é carne, é cabelo, né? Isso significa que o indivíduo de 70 quilos, né, contém quase 50 quilos de água, né? O nosso cérebro, por exemplo, é muita água, né? O nosso cérebro, ele é um tecido, mas é um tecido irrigado, né? Ele, se você secar o nosso cérebro, a gente for secar ele, ele vai ficar uma coisa menor que uma laranja. Se fosse dessecar ele, né? Porque a maioria dele é composto por água. E dentro da nossa cabeça tem a chamada, o líquido, né? Líquido encefálico, se não me engano. Uma parte da água do corpo humano provém dos alimentos, né? Principalmente frutas e verduras. Outra parte é obtida da água e de outros líquidos, né? Essa água que a gente bebe o dia todo e que a gente tem que beber muito, é exatamente isso, para fazer o corpo funcionar bem. Se você bebe pouca água, seu corpo está funcionando com deficiência, né? É como você funcionar um carro com pouca gasolina.
No interior dos seres vivos ocorrem diversas transformações químicas, também chamadas de reações químicas. Dizemos que ocorre uma transformação ou reação química quando uma substância se transforma em outra. Quando um pedaço de papel ou a parafina de uma vela queima, por exemplo, esses materiais se transformam em novas substâncias, como o gás carbônico, né? E o vapor de água, né? Em um organismo vivo, a maioria das transformações químicas só acontece quando as substâncias estão dissolvidas em águas. Então, para que nosso corpo funcione, para que as reações químicas no cérebro, no estômago, né, para dissolver o alimento, no cérebro para desenvolver, né, o raciocínio, no fígado para filtrar, nos rins para filtrar as impurezas também, é necessário que exista água, né? A água também transporta substâncias pelo interior do corpo dos seres vivos. No corpo humano, por exemplo, o sangue transporta várias substâncias dissolvidas, né? Várias substâncias dissolvidas na água e muitas substâncias inúteis ou prejudiciais ao organismo são eliminadas na urina. Ou seja, no nosso corpo existem reações químicas e, por exemplo, na nossa urina são eliminadas, né, substâncias que, se permanecesse no nosso corpo, faria mal, né? Então, essa água entra no nosso corpo, a gente bebe, né? Ela volta, mas ela volta com as impurezas do nosso corpo, né? Essa impureza não poderia permanecer. Em alguns animais, incluindo o ser humano, a água ajuda a regular a temperatura do corpo, né? Olha aí, ó. Regular a temperatura do corpo, né? Pela evaporação do suor, né? Os cães, eles evaporam através da boca, né? É por isso que o cachorro fica com aquela boca aberta, né? Porque ali ele está evaporando, né, os líquidos dele. Nós é através das nossas axilas, né, nas costas, na cabeça. Quando o suor sobre a pele evapora, perdemos o calor que impede que a temperatura do corpo aumente muito, né? É uma regulação da temperatura, né? Então ele reforça aqui o que eu já falei, é fundamental beber uma quantidade adequada de água para repor o que foi eliminado pela urina e perdida pela transpiração. Quanto maior a temperatura, mais seco está o ambiente, maior é a perda de transpiração. O cálculo é simples, gente. Você tem que beber... eu esqueci o valor determinado aqui. Mas uma pessoa adulta, né, de 60 quilos, por exemplo, ela tem que beber aproximadamente 2 litros e quase 2 litros e 300 ml de água, né? Então, o ideal é que você beba aproximadamente 2 litros. Um pouquinho menos, um pouquinho mais, tá bom. Aproximadamente, tá bom? E agora aqui para fechar, né, nós estamos aí já com 13 minutos, daqui a pouco a gente acaba. A água doce no mundo, né? As principais fontes de água doce, a fonte de água doce para consumo são os rios, os lagos, lençóis freáticos, que a gente já falou, né? O problema é que a distribuição da água, olha aqui, né? A distribuição dessa água doce no mundo é muito irregular, né? Ela não acompanha o desenvolvimento das cidades. Elas estão lá depositadas, mas muitas delas estão longe das cidades, né? Por isso, a água é escassa em várias regiões do planeta, né? Várias regiões do planeta têm cidades, mas não tem água. Um grande exemplo é ali no Catar, né? Onde vai ser a próxima Copa do Mundo. Lá, a maioria da água que eles bebem é grandes usinas de dessalinização que tiram a água do oceano, né? Separam o sal e só deixa a água própria para beber, né? Só que é carérrimo o funcionamento, consome muita energia e muito óleo diesel. O Brasil tem em torno de 12% do total de água doce superficial, né? Ou seja, 12% de toda a água doce superficial do planeta está no Brasil.
E você sabe o que a gente tem feito com essa água doce superficial? A gente tem jogado lixo, a gente quando vai na praia joga o copinho descartável, a gente joga a sacola plástica, né? A gente joga o cocô, o xixi sem tratar, isso aí a dona Caema que faz, né? Os governos não investem no tratamento dos resíduos, né, das cidades, os governos não investem na despoluição e na arborização, né, das matas ciliares, né? Então é assim que a gente tem cuidado dessa grande riqueza que o nosso país tem, né, e que outros países não têm. Além disso, possui uma das maiores reservas de água doce subterrânea do mundo, o aquífero Guarani. Olha o aquífero Guarani aqui, ó. Só que não é só do Brasil, né? Ele está no Brasil, no Mato Grosso, Paraná, São Paulo, Goiás, Santa Catarina, Paraná e Rio Grande do Sul, mas também na Argentina, no Paraguai e no Uruguai, né? Ele é internacional. Uma profundidade de 50 metros a 1.500 metros, né? Com 1,2 milhões de quilômetros quadrados. O aquífero passa por baixo de 8 estados brasileiros, além de mais 3 países, Paraguai, Uruguai e Argentina. Ele é como uma esponja gigante, construída de arenito, né? Uma rocha porosa e absorvente, confinado sob centenas de metros de rochas impermeáveis. Também no Brasil, a distribuição de água doce não é uniforme, se considerarmos sua disponibilidade em relação à população. Isso quer dizer que há muita água em lugares com poucos habitantes, isso é o caso da Amazônia, né? E vice-versa, né? Pouca água em lugares com muitos habitantes. Aqui tem uma tabelinha, né? Comparação entre a porcentagem da população e a porcentagem da água. Aqui no norte, população 8%, quantidade de água 70%, né? Nordeste, 28% da população, a disponibilidade de água 3%. Sudeste, 43%, disponibilidade de água 6%, baixíssima, né? Sul, 14% da população, disponibilidade de água 6%. Centro-Oeste, 7% da população, disponibilidade de água 15%. Você vê aqui que o Norte, né? O Norte e o Centro-Oeste são os mais fartos, né, na disponibilidade de água. Você vê aqui, ó, 8% da população tem 70% da água e 7% da população tem 15%, né? Aí aqui a gente tem outro gráfico aqui, né? Relação entre população e disponibilidade de água. Aqui o norte, ó. Você vê quantidade de água enorme, né? População, a população aqui, ó. Quantidade de água, ó, enorme. O nordeste, né, ó. População bem maior do que a disponibilidade de água. E aqui região sudeste, ó, mais uma vez grande população, disponibilidade de água baixíssima. Sul, né, olha aqui de novo, ó, maior, menor. E o centro-oeste, mais uma vez igual à Amazônia, né, tem mais disponibilidade de água do que a população. Bom, gente, é isso aí. Queria agradecer sua audiência, pedir para você me seguir aqui, ó, ChestX2 lá no Instagram. Me siga lá, me siga aqui nesse canal do YouTube, é só você ir aí e apertar aí para seguir. E também segue minha página, ó, gente, essa aqui, ó, verdades.ig, @verdades.ig. Segue aí, dessa força. Até a próxima. Valeu!